Buenos días. Hoy, jueves, un día más con nuestras conversaciones de luz y amor. Hoy con un súper invitado especial, una persona que lleva bastante en el proceso con la metodología cuántica del maestro Juan de la Luz. Se llama Doyival Mendoza. Vamos a esperar a que se conecte. Aquí está. Vamos a ver. Va a ser muy especial escuchar su historia y trabajar sobre este tema que tenemos esta semana. Vamos a hablar en portuñol, en el portugués que tú quieras. Lo más importante Sim. es poder el corazón. Aquí llegan personas que hablan portugués, español, inglés, y aquí Sim. más que todo es esta energía que podemos brindar y esta información tan especial. Doyi, yo te quiero agradecer mucho que estés aquí conmigo, que estés aquí con nosotros en estas conversaciones de luz y amor. Ahí Roberta estaba hablando para mí que ella también quería que si de pronto mañana tú podías, y decía, vamos a fluir, seguro que sí. Sim, graças. Para mim, é com muito gosto que... Ricardo, listo, va a ser. Ah, Buenas tardes, buenos dias. tantos presentes. Sim. Imagina, hoy se supone que aquí no iba a haber energía, desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mira, aquí estamos. No. Buenos dias, graças, tia, por esse momento. Que Qué alegria alegría, escutar tua voz, que alegria escutar, qué rico, qué alegría. estar contigo nesse Vamos, momento. vamos a hablar en portuñol, en el portugués que tú quieras. Lo más importante Sim. es poder el corazón. Aquí llegan personas que hablan portugués, español, inglés, y aquí Sim. más que todo es esta energía que podemos brindar y esta información tan especial. Doyi, yo te quiero agradecer mucho que estés aquí conmigo, que estés aquí con nosotros en estas conversaciones de luz y amor. Ahí Roberta estaba hablando para mí que ella también quería que si de pronto mañana tú podías, y decía, vamos a fluir, seguro que sí. Sim, graças. Para mim, é com muito gosto que vivo esses momentos, porque me expande muito falar do processo, de tudo que aprendemos, que nós outros aprendemos com o maestro, falar de toda essa aventura que é para mim, estar nesse processo e cada dia mais conhecer um pouquinho mais a si mesmo. Así es, así es. ¿Por qué no le Compreendes? contamos un poquito? Quando não compreenderes, tu me pede que eu tento esclarecer. Es que tú estás hablando desde el corazón y cuando hablamos desde el corazón y escuchamos desde el corazón, no importa el idioma, siempre nos vamos a entender. He hecho Graças, con tia. Bruna, ella fala portugués todo el tiempo, yo español y eso es una delicia. Además que este compartir es muy especial para mí también, para mí es muy importante porque a mí también me expande, me aclara cosas, genera un vínculo más fuerte, mantiene un vínculo de amor. Você conhece? ¡Ah, qué Fica, belleza! fica aqui à minha frente, esta beleza aqui, do seu... Aqui. Wow, se ve espectacular. Tanta Sim. información. Y oh, está Roberta. Qué lindo, mi maestro. Qué rico que estés aquí, mi Doji. Qué rico que podamos escucharte. Y me gustaría un poquito que nos contaras más o menos tu historia, como para que las personas sepan quién es Doji. Yo sé quién es Doji, pero poner en contexto Sim, ay, sim. cómo ha sido esa historia. Eu vivo em Franca, uma cidade do estado de São Paulo. Eu sou casado com Lucy, meu nome é Dorival Mendonça. E a Lucia, minha esposa, também faz parte do processo com o maestro. E estamos aí um pouco mais de 11 anos caminhando ao lado do mestre. E
Uma aventura muito grande para mim, é um prazer muito grande descobrir dia a dia o quanto podemos melhorar desde dessa essência, o quanto é possível dar mais alguns passos em direção a nós outros mesmos. Eu atuo no ramo do calçado, tenho uma empresa chamada Calçados Laroche, uma empresa que está há 25 anos no mercado. E esse dia a dia na empresa, no qual também trabalhamos com muita gente, muitos empregados, muitos clientes, muitos fornecedores. E toda essa convivência, ela é uma escola em qualquer circunstância, é uma escola, assim, solamente pelo fato de convivermos com tantas pessoas, tantas tarefas, tantos egos, inclusive o meu. Então, isso por si só já é uma escola, pero sempre compartilho que com o processo do maestro isso ficou muito legal para mim, porque aqui é a prova viva assim de todas as questões que dia a dia eu vou trabalhando com o mestre, ou através dos coaches, das imersões, as imersões diárias, porque as experiências chegam muito rápido, porque em um processo como esse, eu creio que todos nós vamos ficando assim mais atentos aos incômodos, atentos a nossas ações, muitas vezes com muita falta de amor no dia a dia. Então a empresa é uma experiência magnífica para mim, porque é muito simples para mim olhar como eu vivia antes do processo, como eu vivia, vivenciava esse dia a dia, como era esse meu comportamento, as preocupações, como eram os medos, as inseguranças, e como é hoje. Então, assim, para mim, olhar tudo isso é muito gratificante. Amém. E você me falava que um dos temas da sua live é a incondicionalidade, né? O amor incondicional. Ese es el tema de esta semana, así es, Doji. Sim. Eu miro esse amor incondicional todos os dias, através das imersões, através da voz do mestre, através da tarefa que o mestre faz, que o mestre hace em cada um de nós outros. E miro esse amor incondicional aqui, nas ações, em tudo. Então é uma verdade comigo mesmo, eu não estou sendo coerente com a minha essência, com todo esse amor que somos, que todos nós somos, né? Enquanto seres de luz. Sim. Então, ultimamente, nas minhas imersões diárias, tem me vindo muito essa coisa de olhar esse amor incondicional consigo mesmo, de se respeitar, de se priorizar, de não se cobrar tanto, de não cobrar tanto o outro. Então, assim... Amarnos sin tanto, si tú Isso. yo soy de cierta manera, voy a ser digno de mi propio amor. Pero si yo no logro eso, o sea, es trabajar mucho en nosotros, trabajar la incondicionalidad desde nosotros. Es muy Sim, valioso, muy lindo. sim. Em resumo, é isso. Trabalhar essa incondicionalidade em mim mesmo e observar as ações, até que ponto está existindo de verdade um câmbio. Porque é preciso que exista para que não ficamos solamente na informação, na canalização, nas imersões, no que escrevemos, que recebemos,
observar se realmente esse câmbio ele está existindo dia a dia, porque não com cobrança, mas com observação, para que a mente não crie um espaço de comodidade, de organizar tudo na mente como se estivéssemos nos tornando sábios pela intelectualidade, por estudar as informações, por olhar. Pero, Volvernos con la intelectualidad. Tina, yo tengo que interrumpirte porque yo tengo que integrar lo que tú vas diciendo, sim, por favor, por favor. pero atentos para no volvernos, creernos sabios a partir de lo intelectual y no desde la experiencia. Mi Doji, cómo tú sientes esos cambios? ¿Qué cambios has sentido a través de integrar ese amor incondicional hacia ti? Porque eso cada vez se vuelve más parte de nuestro propósito. Sim. Dia a dia, eu miro que determinadas atitudes, circunstâncias, ações de outras pessoas próximas a mim, que eu me via reagindo com aquelas atitudes, daqueles incômodos das outras pessoas, de eu vou mirando dia a dia que aquilo já não tem o mesmo peso. Algumas de eu nem lembro mais, assim, de tão leve que já está, às vezes, alguma situação não me... Eu ainda olho e miro assim, bom, ainda existe o incômodo, mas é 10% do que era antes, ou não me provoca uma raiva, ou isso não me paralisa como antes. Então, se algumas circunstâncias assim simples do dia a dia, ou de atitude de algumas pessoas, ou comportamento, ou da forma perfeccionista como eu era antes com relação aos produtos, às coisas que ia fazer, então assim, a forma que eu me dirigia às pessoas, e até na fala, assim, rapidamente hoje, se eu não vejo na minha fala gratidão, se eu identifico que não está existindo uma gratidão real, ou expressar mesmo que seja na forma da delicadeza, da gentileza, quando eu vejo que não existe isso, não me faz bem depois. Puxa, como eu falei, sabe assim, é como Wow. se agir fora dessa coerência faz mal para mim, né? Não é para o outro, é para mim. já não me já não me satisfaz. ¡Qué belleza, mi Doji! Es muy lindo porque mira que esa toma de conciencia hacia adentro, autoobservándonos para ver cómo estamos integrando la información que estamos viviendo a través de biología, a través de la guía de nuestros días, de esta conciencia, esta experiencia en conciencia de lo que es el amor. Entonces tú lo dices de forma muy especial y es que cada vez reaccionamos menos, pero de forma natural, o sea que lo que antes nos incomodaba cada vez nos incomoda menos, es una señal que es palpable, que es identificable, me encanta. O sea, observar cómo me incomodo menos las cosas, me altero menos. La otra es la capacidad de hablar con gratitud, con amorosidad, que sale una expresión, wow. Y dices tú que eso que expresas si uno no expresa con amor, si uno es hostil, duro, no grato, esa forma de expresar me hace daño es a mí mismo y no tanto a los demás, y eso es muy cierto. Y sí es también un gran medidor de cómo estamos integrando el amor, porque el amor es bondadoso y amoroso, el amor es amoroso. Tiro, acho que se cortou um pouco, já não te escuto.
Você me escuta, tia? Porque no final agora cortou. Não tá chegando o teu áudio. Eu não escuto a tia. Vocês me escutam? Enquanto seres de luz. Sí. Então, ultimamente, nas minhas imersões diárias, tem me vindo muito essa coisa de olhar esse amor incondicional consigo mesmo, de se respeitar, de se priorizar, de não se cobrar tanto, de não cobrar tanto o outro. Então, assim, Amarnos sin, sin tanto, si tú eres, isso, yo soy de cierta manera, voy a ser digno de mi propio amor. Pero si yo no logro eso, o sea, es trabajar mucho en nosotros, trabajar la incondicionalidad desde nosotros. Es muy sim, valioso, muy sim. lindo. Em No, resumo, é isso. Trabalhar essa incondicionalidade em mim mesmo e observar as ações, até que ponto está existindo de verdade um câmbio, porque é preciso que exista para que não ficamos solamente na informação, na canalização, nas imersões, no que escrevemos, que recebemos. Observar se realmente esse câmbio ele está existindo dia a dia, porque não com cobrança, mas com observação, para que a mente não crie um espaço de comodidade, de organizar tudo na mente como se estivéssemos nos tornando sábios pela intelectualidade, por estudar as informações, por olhar. Pero, volvernos con la intelectualidad. Tina, yo tengo que interrumpirte porque yo tengo que integrar lo que tú vas diciendo. sim, por favor, por favor. Pero atentos para no volvernos, creernos sabios a partir de lo intelectual y no desde la experiencia. Mi Doji, cómo tú sientes esos cambios? ¿Qué cambios has sentido a través de integrar ese amor incondicional hacia ti? Porque eso cada vez se vuelve más parte de nuestro propósito. Sim. Dia a dia, eu miro que determinadas atitudes, circunstâncias, ações de outras pessoas próximas a mim, que eu me via reagindo com aquelas atitudes, aqueles incômodos das outras pessoas, de eu vou mirando dia a dia que aquilo já não tem o mesmo peso. Algumas de eu nem lembro mais, assim, de tão leve que já está, às vezes, alguma situação não me... Eu ainda olho e miro assim, bom, ainda existe o incômodo, mas é 10% do que era antes, ou não me provoca uma raiva, ou isso não me paralisa como antes. Então, se algumas circunstâncias assim simples do dia a dia, ou de atitude de algumas pessoas, ou comportamento, ou da forma perfeccionista como eu era antes com relação aos produtos, as coisas que ia fazer, então assim, a forma que eu me dirigia às pessoas, e até na fala, assim, rapidamente hoje, se eu não vejo na minha fala gratidão, se eu identifico que não está existindo uma gratidão real, ou expressar mesmo que seja na forma da delicadeza, da gentileza, quando eu vejo que não existe isso, não me faz bem depois. Puxa, como eu falei, sabe assim, é como Wow. se agir fora dessa coerência faz mal para mim, né? Não é para o outro, é para mim. já já não me satisfaz. Ay, qué belleza, mi Doji. Es muy lindo porque mira que esa toma de conciencia hacia adentro, autoobservándonos para ver cómo estamos integrando la información que estamos viviendo a través de psicología,
a través de la guía de nuestros días, de esta conciencia, cada vez esta experiencia en conciencia de lo que es el amor. Entonces tú lo dices de forma muy especial y es, otros que cada vez reaccionamos menos, pero de forma natural, o sea que lo que antes nos incomodaba cada vez nos incomoda menos, es una señal que es palpable, que es identificable, me encanta. O sea, observar cómo me incomodo menos las cosas, me altero menos. La otra es la capacidad de hablar con gratitud, con amorosidad, que sale una expresión, wow. Y dices tú que eso que expresas, si uno no expresa con amor, si uno es hostil, duro, no grato, esa forma de expresar me hace daño es a mí mismo y no tanto a los demás, y eso es muy cierto. Y sí es también un gran medidor de cómo estamos integrando el amor, porque el amor es bondadoso y amoroso, el amor es amoroso. Tia, acho que se cortou um pouco, já não te escuto. Você me escuta, tia? Porque no final agora cortou, não tá chegando o teu áudio. Eu não escuto a tia. Vocês me escutam? Muito visível observar também as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas cobranças, e o quanto isso está em verdade dentro de mim, e o quanto esse amor incondicional poderia e pode e tem me ajudado, e o quanto facilita mais as relações, as ações, facilita conter um pouco as expectativas, né? Conter um pouco essas cobranças que nós temos no mundo da forma, quando achamos que sabemos como é melhor. E existe, claro, as regras mesmo no dia a dia, tem muita tarefa que precisa ser feita, precisa ser acompanhada, não se trata de um simples controle, mas o mundo da forma tem suas tarefas. Mas olhar para esse amor incondicional, ver essa coerência no mestre, na convivência com o maestro, tudo isso me ajuda a saber que é possível. Algumas reações, elas não se tornam mais ações, elas são só a níveis mentais. Eu me percebo os incômodos, me percebo querendo reagir como antes. Mas percebo que já existe uma diferença, existe uma consciência e uma paz também muito grande. Una paz muy grande. ¿Cómo tú sientes, percibes o podrías describir, mi doji lindo, lo que es amor incondicional? Porque ya es una palabra que ya se experimenta, que ya hemos tenido 11 años descubriendo esa verdad que llevamos dentro, pero ¿cómo tú la podrías describir desde el recibido, tanto en experiencia como en palabras a través de tus guías? ¿Cómo describías qué es para poderlo poner a aplicar en el día a día? ¿Qué es eso? ¿Y por qué es tan importante para ti, no? Desde tu experiencia. Sim. Primeiramente, antes, no passado, eu mirava esse tema um pouco sempre para fora. O amor incondicional era como se eu tivesse a capacidade sempre de dar algo sem esperar alguma coisa em troca. Era essa forma simplista assim de mirar. Pero avançando no processo com o maestro, eu vejo assim que é isso também,
Pero, primeiramente, esse amor incondicional, eu busco trabalhar em mim mesmo. Então, En ti mismo. se muitas áreas da vida eu não me sinto merecedor, eu já não estou praticando essa incondicionalidade comigo mesmo, eu não estou sendo coerente com a minha essência, com todo esse amor que somos, que todos nós somos, né? Enquanto seres de luz. Sí. Então, ultimamente, nas minhas imersões diárias, tem me vindo muito essa coisa de olhar esse amor incondicional consigo mesmo, de se respeitar, de se priorizar, de não se cobrar tanto, de não cobrar tanto o outro. Então, assim, Amarnos sin tanto, si tú eres, isso, yo soy de cierta manera, voy a ser digno de mi propio amor. Pero si yo no logro eso, o sea, es trabajar mucho en nosotros, trabajar la incondicionalidad desde nosotros. Es muy sim, valioso, muy lindo. sim. Em No, resumo, é isso. Trabalhar essa incondicionalidade em mim mesmo e observar as ações, até que ponto está existindo de verdade um câmbio, porque é preciso que exista para que não ficamos somente na informação, na canalização, nas imersões, no que escrevemos, que recebemos. Observar se realmente esse câmbio ele está existindo dia a dia, porque não com cobrança, mas com observação, para que a mente não crie um espaço de comodidade, de organizar tudo na mente como se estivéssemos nos tornando sábios pela intelectualidade, por estudar as informações, por olhar. Pero, volvernos con la intelectualidad. Tina, yo tengo que interrumpirte porque yo tengo que integrar lo que tú vas diciendo. sim, por favor, por favor. Pero atentos para no volvernos, creernos sabios a partir de lo intelectual y no desde la experiencia. Mi Doji, cómo tú sientes esos cambios? ¿Qué cambios has sentido a través de integrar ese amor incondicional hacia ti? Porque eso cada vez se vuelve más parte de nuestro propósito. Sim. Dia a dia, eu miro que determinadas atitudes, circunstâncias, ações de outras pessoas próximas a mim, que eu me via reagindo com aquelas atitudes, aqueles incômodos das outras pessoas, eu vou mirando dia a dia que aquilo já não tem o mesmo peso. Algumas eu nem lembro mais, assim, de tão leve que já está, às vezes, alguma situação não me... Eu ainda olho e miro assim, bom, ainda existe o incômodo, mas é 10% do que era antes, ou não me provoca uma raiva, ou isso não me paralisa como antes. Então, se algumas circunstâncias assim simples do dia a dia, ou de atitude de algumas pessoas, ou de comportamento, ou da forma perfeccionista como eu era antes com relação aos produtos, as coisas que ia fazer, então assim, a forma que eu me dirigia às pessoas, e até na fala, assim, rapidamente hoje, se eu não vejo na minha fala gratidão, se eu identifico que não está existindo uma gratidão real, ou expressar mesmo que seja na forma da delicadeza, da gentileza, quando eu vejo que não existe Uf, isso, não me faz bem depois. Puxa, como eu falei, sabe assim, é como wow. se agir fora dessa coerência faz mal para mim, né? Não é para o outro, é para mim. já já não me satisfaz. Ay, qué belleza, mi Doji. Es muy lindo porque mira que esa
toma de conciencia hacia adentro, autoobservándonos para ver cómo estamos integrando la información que estamos viendo a través de biología, a través de la guía de nuestros días, de esta conciencia, esta experiencia en conciencia de lo que es el amor. Entonces tú lo dices de forma muy especial y es, observamos que cada vez reaccionamos menos, pero de forma natural, o sea que lo que antes nos incomodaba cada vez nos incomoda menos, es una señal que es palpable, que es identificable, me encanta. O sea, observar cómo me incomodo menos las cosas, me altero menos. La otra es la capacidad de hablar con gratitud, con amorosidad, que sale una expresión, wow. Y dices tú que eso que expresas si uno no expresa con amor, si uno es hostil, duro, no grato, esa fala, esa forma de expresar me hace daño es a mí mismo y no tanto a los demás, y eso es muy cierto. Y sí es también un gran medidor de cómo estamos integrando el amor, porque el amor es bondadoso y amoroso, el amor es amoroso. Tia, acho que se cortou um pouco, já não te escuto. Você me escuta, tia? Porque no final agora cortou, não tá chegando o teu áudio. Eu não escuto a tia. Vocês me escutam?